Olá a todos, este é mais um vídeo de leitura ASMR. Se você não viu o vídeo anterior de leitura, eu vou deixar aí em cima no card para que você possa conferir. E deixe seu like e deixe seu gostei se você também gosta de ler e, claro, gosta de ASMR. Na leitura de hoje eu vou ler o livro Fé em Deus e Fé na Tauba, do autor Donald Miller. Eu já li este livro e também já li outro livro deste autor. Ele é um autor cristão. Ambos os livros que eu tenho dele são de temática cristã. E como eu prometi, eu vou fazer uma leitura também todas as semanas de um livro cristão. Ok? Se você gosta desse tipo de leitura, então ative as notificações para que você receba sempre o aviso de que o vídeo de leitura saiu, ok? Em um outro vídeo eu irei ler um capítulo do outro livro que eu tenho, desse mesmo autor. O primeiro capítulo se chama A Partida. Houston, Texas, vista à noite da rodovia interestadual 45, é belíssima. A interestadual se aproxima e se choca contra o centro da cidade em um elevado em curva fechada que abraça os arranha-céus por 3/4 de circunferência, antes de se voltar para o norte rumo a Dallas e para o sul em direção à costa do Golfo. Como se sabe, é uma cidade enorme, um horizonte brilhando com prédios e luzes e luzes. Um farol isolado na superfície plana do sul do Texas. Ela brilha à noite, as torres estão acesas e a estrada é só nossa. O letreiro luminoso de um banco marca 2:30, intercalando com a temperatura de 23 graus. Houston dá uma sensação de vazio a essa hora. Seu tamanho exige tráfego e barulho, mas é uma cidade sulista e as pessoas dormem em horário adequado, deixando a paisagem entregue a sinais de trânsito que mudam sem que haja alguém para obedecer a seu comando. Viajar à noite é melhor. Um ar morno e denso entra pelas janelas como água de um rio, fluindo em círculo ao redor de nossas cabeças. Paul e eu estamos quietos, nossos pensamentos abafados pelo barulho de lata de sua Kombi.
de sua Kombi em 1971. Seguimos rumo norte para Oklahoma e em seguida talvez o Grand Canyon. Depois disso, não temos planos a não ser chegar a Oregon antes de nosso dinheiro acabar. Partilhamos uma sensação de excitação e liberdade, não a liberdade rebelde, mas uma espécie de paz sem prazo de validade. Não há nenhum lugar onde ia estar amanhã. Não há nenhuma estrada específica que sejamos obrigados a tomar. E imagino que, se um de nós falasse com o outro sobre isso, mesmo o cânion poderia ser substituído por qualquer outro local interessante. Esta noite, somos viajantes no verdadeiro sentido da palavra, uma ligeira noção de um destino final e nenhuma programação a seguir. Nós simplesmente estamos nos movendo por mover. Nossos planos foram partilhados com amigos, mas poucos entenderam. Partindo para se encontrar, era interpretação padrão. Não acho que seja essa nossa questão. Somos moldados por nossas experiências. Nossa percepção de alegria, medo, dor e beleza é reforçada ou embotada pela forma como deslizamos pelo tempo. Meus sentidos tinham ficado embotados e essa viagem é um esforço para despertá-los. Neva muito em Oregon? Pergunto a Paul em uma voz suficientemente alta para superar o vento e o motor. Neva 60 centímetros todo inverno no interior do Oregon, mas não tanto ao longo do Pacífico, diz ele, esticando-se para ajustar o retrovisor do motorista. Você acha que ainda haverá neve no chão quando chegarmos lá? Duvido. A maior parte da neve derrete em março. Vamos chegar 2 meses atrasados. Talvez haja alguma neve nas montanhas. Veremos. Minha mente está mergulhada em paisagens montanhosas. Paul tinha vivido no Oregon a maior parte de sua vida e contava histórias da geografia. Por intermédio dele, conheço a aparência e o clima do Jefferson Park, das Three Sisters e do Crater Lake, todos ligados por uma trilha da Cordilheira do Pacífico que sobe a Sierra Nevada e segue para a cadeia de cascadas do México ao Canadá. Eles têm trutas do tamanho de percas, bares lotados de garotas bonitas, um oceano cercado de montanhas, quedas d'águas, canyons e quase tudo o que Ernest Hemingway incluiu no romance. Em Oregon, os homens vivem nas florestas e deixam a barba crescer. Eu sei que acontece da forma como Paul diz, porque ele não desvia os olhos quando fala, e suas histórias nunca são longas. Paul e um amigo deixaram Oregon alguns meses antes e estavam viajando pela América em sua Kombi. Um amigo de Paul conheceu uma garota em Nova Orleans e decidiu ficar, tocar jazz nas ruas e tentar construir uma nova vida no sul. Paul deixou Nova Orleans e seguiu sozinha até Houston, onde seu dinheiro acabou. Ele conseguiu um emprego
em uma refinaria de petróleo, caminhando no alto de caminhões-tanque, checando as válvulas para garantir que estavam bem fechadas, subindo as escadas dos reservatórios verticais no fim da noite, para conferir a paisagem de chaminés e luz amarela, respirar o enxofre, o sal e a umidade como forma de perceber sua beleza humana. Fazia tudo isso, porém com saudades de sua casa, da mesma forma que um homem abraça a mulher que tem enquanto pensa na mulher que ama. De alguma forma, Paul conheceu meu amigo Fred, e embora ele só estivesse em Houston havia alguns meses, nós o recebemos em nosso pequeno círculo de amigos. Ele era basicamente quieto, mas se você o estimulasse o suficiente, conseguia fazer com que falasse sobre a vida na costa noroeste do Pacífico, sobre animais selvagens percorrendo as florestas timidamente, parados como estátuas quando se passava por eles, mas disparando como um raio quando alguém erguia seu rifle. Ele falava um pouco a respeito, então sentia a falta daquilo e imediatamente parava, dando vez a outra pessoa. Alguém de Houston que só tinha histórias sobre bares e garotas e resultados de futebol. Suas histórias penetravam em mim como a terra do nunca, e sabia que uma pessoa de um lugar como aquele jamais poderia permanecer em um lugar como Houston. Houston não é uma cidade para um cara como Paul. Ele não se encaixava nela. O tempo passa rápido aqui. As pessoas estão sempre correndo para dar conta. Paul existe no tempo, mas mal se dá conta de como ele transcorre. Eu tenho o hábito de conferir meu pulso a cada 10 minutos. E não acredito que ele algum dia tenha tido um relógio. É um minimalista. Tudo de que precisava está nesta Kombi. Seu equipamento inclui uma caixa de ferramentas, um fogão de acampamento, uma mochila e cerca de 10 livros de Louis L'Amour. Logo começamos a falar de uma viagem mais longa, durante a qual viveríamos meses na Kombi, conhecendo pessoas diferentes e descobrindo regiões do país que nunca tínhamos visto. Traçamos roteiros hipotéticos subindo a costa leste ou rumo norte para os grandes lagos. Compramos um mapa e traçamos estradas secundárias, ligando cenários de batalhas da Guerra Civil. Avaliamos o cinturão da Bíblia e as ilhotas da Flórida. Imaginamo-nos em Nova York e chegamos mesmo a telefonar para perguntar sobre ingressos para algum jogo do Yankees. Paul e eu começamos a pensar seriamente em ir na viagem. Passamos dias na internet e na biblioteca, folheando páginas brilhantes de montanhas, rios e cidades à noite. Quando nossos sonhos se transformam em planos, nossos outros amigos se recolheram a ideias de responsabilidade e conforto. Eles ficaram apreensivos. Aquilo significaria deixar os empregos ou trancar a faculdade por um semestre. Não demorou.
para que Paul e eu fôssemos os únicos que queriam ir. Em nossas despedidas havia um sentimento de permanência. Algumas despedidas foram mais substanciais que outras. O último abraço de Kristen foi difícil. Nosso relacionamento tinha chegado ao fim por causa da viagem. Eu não podia obrigá-la a aceitar uma promessa não convicta de voltar logo. Então, alguns dias antes de partir, eu rompi. Nós nos separamos com dignidade. Em nossas últimas horas juntos, ela tinha perguntado novamente quais eram as minhas razões para partir. Falei a ela da necessidade de viajar, acumular lembranças e ficar por algum tempo inteiramente livre. Ela não conseguiu entender, mas foi compreensiva ao aceitar minha explicação e com a garantia de que havia algo melhor para ela, assim como havia para mim. Nosso tempo juntos terminou rápido demais. Deveríamos ir à casa de um amigo em que nosso grupo unido tinha se encontrado para as despedidas. A Kombu de Paul já estava lá quando Chris e eu chegamos. Nós podíamos ouvir pessoas conversando lá dentro. Então entramos sem bater. A sala estava cheia de rostos conhecidos. Paul estava no sofá com Bob, Jim e Kyle. Ele estava respondendo de modo vago a uma pergunta sobre nosso itinerário. Tia, Hera e Kurt estavam na cozinha. Jeremy, que estava sentado na escada, tocando violão, foi o primeiro a nos ver. Sabe, nunca achei que você fosse um hippie, disse Jeremy. Eu nunca me vi como um hippie, respondi. Ele soltou a mão do violão e a estendeu para mim, apertando minha mão com força e me olhando nos olhos, ele disse: vou sentir sua falta. Eu também vou sentir a sua, respondi. Em segundos, estávamos cercados e Kristen escapuleu para a cozinha para fugir da realidade do momento. Houve despedidas sinceras. Havia um tom de perda em suas vozes. Foi bom ser o centro das atenções, tenho de admitir. Nós éramos vagabundos, errantes, rebeldes, partindo para descobrir a América. Contamos histórias, rimos e prometemos escrever. Fred nos deu cruzes de prata em cordões de couro e Dan nos deu cobertores de lã que tinha apanhado em seu alojamento na guarda costeira. Percebi uma inveja inocente nos outros caras. Gostaríamos que eles se juntassem a nós e eles também gostariam. Mas a escola e o trabalho eram os donos de sua juventude. Viagens como a nossa eram a grama sempre mais verde do vizinho, que permaneceriam desconhecidas por medo de acreditar em ditados banais. Ditados que, algumas vezes, são verdadeiros, mas a existência deles se submete ao peso e à consciência do tempo. Um lugar do qual estávamos lentamente escapando. O mundo se tornando mais distante a cada hora e quilômetro. Nossas cartas chegariam como mensagem em garrafas lançadas de costas distantes. Cada quilômetro percorrido reduz o peso em meu peito. Nossos amigos voltaram para suas casas, onde já estão dormindo há muito tempo.
e nós estamos abandonando o mundo conhecido para entrar no desconhecido. As torres de vidro deram lugar a subúrbios e shoppings mal iluminados. Nós estamos naquela região de Houston em que os filhos dos filhos de cowboys vivem em comunidades impecavelmente planejadas e jogam golfe no fim de semana. Eles se casaram com as meninas pelas quais se apaixonaram na escola e trocaram cavalos por Volvos. Metade deles, batistas do sul, que aspiram entrar para a política. A Kombi se move lentamente. Consigo me concentrar em um refletor colocado na barreira de concreto que separa as pistas dos sentidos norte e sul da estrada. À medida que nos aproximamos, viro a cabeça para observar seu brilho branco se apagar quando passamos. Na velocidade em que estamos indo, talvez não cheguemos ao noroeste antes do próximo inverno, comento. Paul aperta o acelerador. A esta velocidade, talvez nem mesmo saiamos de Houston até o inverno. Paul se sente mais confortável do que eu com um avanço lento. Viajamos a meros 80 km por hora. E nas subidas a Kombi engasga e desce alguns traços no velocímetro. Do banco do passageiro, posso ver o painel, onde os quilômetros se arrastam a passo de lesma. Paul apelidou seu carro de lavatório da estrada, e é um nome adequado. Aquele caixote mal se ajusta às exigências estaduais. Sobreviventes dos anos 1960. Esses veículos são lembranças ambulantes da época de Woodstock. Casais abrigados em Volvos passam por nós nas ruas, olham um para o outro e se lembram da época. Compreendo porque este é considerado o carro hippie por excelência. 4 pessoas dormem confortavelmente na Kombi. 5, caso você coloque uma placa sobre os 2 bancos da frente. Paul tinha reconstruído o armário da pia com pedaços de madeira. Ele fica logo atrás do banco do motorista. Depois da pia, paralelamente à janela de trás, há uma cama dobrada em um banco. É possível criar outra cama, girando uma manivela que ergue uma geringonça, parecida com uma barraca no teto. Há 2 caixas de livros no piso, entre a pia e o banco, e outra caixa de comida e utensílios no espaço aberto abaixo da pia. Há vários cobertores dobrados sobre o banco e nossas 2 mochilas estão nas laterais do banco, onde podem ser alcançadas facilmente. O interior é preto, com plásticos e borracha. O carro foi construído quando o plástico era um material novo e, portanto, mais rígido do que aquele que se faz hoje em dia. Um rádio toca-fitas se destaca em um buraco no painel e há 2 botões que acionam saídas de ar no console. A alavanca de câmbio é longa e sai diretamente do piso. Kombis têm motores traseiros, de modo que estamos sentados bem na frente do carro. Uma olhada sobre o painel me permite ver os faróis e o para-choque dianteiro com a estrada deslizando logo abaixo. Se estendendo à nossa frente a uma interminável rede de interestaduais, autoestradas e estradas secundárias, uma malha de qualidade variada, ligando cidade a cidade, estado a estado, Home Depot a Starbucks.
Cada cruzamento é uma artéria que leva a locais de trabalho, escolas e lares. Pequenas cidades pontuam a interestadual por mais de 80 quilômetros ao norte de Houston. Cada cidade é um pequeno mundo. Jogos de futebol nas escolas, piqueniques de igrejas e reuniões de escoteiros mantêm a vida correndo em um ritmo confortável. Esta noite não passam de feixes de luzes estendidos de bairro a bairro, cada bairro com seus lares, cada lar com sua família e cada alma serena dormindo, separada de outra por uma fina parede. Charles Dickens nos diz que cada coração é um mistério profundo para o coração que bate mais perto dele, e estou começando a entendê-lo. Ver as cidades escuras passando dá a elas novo significado. Durante o dia, as ruas são tomadas por carro nos sinais, mas esta noite, as grossas linhas escuras simplesmente separam um bairro do outro. Um grupo socioeconômico daquele que ele já foi. E para mim é estranho pensar nas milhares de pessoas adormecidas, quietas em seus lares, relógios tic-taqueando nas paredes, cães respirando ao pé da cama de seus donos, e me dar conta de que há 6 bilhões de pessoas vivendo em 6 bilhões de lugares. Essas casas abrigam pessoas que não conhecemos, tantas pessoas adormecidas, todas elas espíritos limitados pela carne, sustentados por ossos e presos no tempo. Eu raramente questiono o mistério de tudo isso. Nós somos átomos ligados para criar grandes animais inteligentes e desagitados, animais de construção complexa, equipados com mentes, coração e tudo mais, girando em segredo ao nosso redor há um sistema intricado de leis físicas interrelacionadas, inteiramente dependentes uma das outras para funcionar. E estamos no meio disso, atores em uma peça de Shakespeare, loucos nas ruas de Nietzsche, acidentes no universo de Sagan, crianças na criação de Deus. Bom, aqui eu vou terminando a leitura deste livro. Espero que tenha gostado do texto. Eu gosto muito desse livro e deixe aí nos comentários o que achou do livro, dessa parte pelo menos que eu li. Fale se conhece e também dê sugestões de outros livros cristãos que eu possa ler aqui no canal.